Se o carro deu aquele susto no meio do dia e a cabeça já pensou, acabou minha alegria. Calma, respira, deixa tudo com a gente. A Alamo entra em cena e o problema sai da frente. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Relaxa, o Alamo, você não tá sozinho. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Aquele susto no meio do dia e a cabeça já pensou, acabou minha alegria. Calma, respira, deixa tudo com a gente. A Alamo entra em cena e o problema sai da frente. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Relaxa, o Alamo, você não tá sozinho. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Aquele susto no meio do dia e a cabeça já pensou, acabou minha alegria. Calma, respira, deixa tudo com a gente. A Alamo entra em cena e o problema sai da frente. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Relaxa, o Alamo, você não tá sozinho. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Aquele susto no meio do dia e a cabeça já pensou, acabou minha alegria. Calma, respira, deixa tudo com a gente. A Alamo entra em cena e o problema sai da frente. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Relaxa, o Alamo, você não tá sozinho. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E ó, para quem assistiu o último, já possivelmente imagina quem é o convidado dessa noite. Pessoal, estou aqui com a Carla, esposa do nosso amigo Michel. Michel contou um pouco sobre você. Carla, tudo bem? Tudo bom. Como é que estão as coisas, Carla? Como é que tá a empolgação com a Alamo, Carla? Muito boa. Eu tô animada. Carla, no último episódio a gente trouxe o Michel aqui, né? O Michel falou um pouco sobre a trajetória dele com a proteção veicular, contou um pouco também da família e ele citou várias vezes o seu nome aqui. Não o seu nome, mas especificamente o trabalho em família, a esposa. A gente até brincou, né? Que a esposa ou levanta ou derruba. É verdade. E antes da gente iniciar, conta pro pessoal quem é a Carla, quanto tempo você tem nesse segmento como corretora. Eu sou a Carla Alessandra, sou esposa do Michel Borborema, mãe do Nicolas, do Matheus e do Luan, e tô há mais de 25 anos, né? 25 anos no ramo de corretora de seguros e agora com proteção veicular. E apaixonada pela proteção veicular, porque foi algo que eu tive muita resistência lá atrás, muita mesmo. E já pega esse gancho e já me conta, o que fez você sair desse segmento de corretora, né? E vir para trabalhar com proteção veicular? Então, na época, quando o país começou a dar aquele declínio, né? Na época enfim, há uns 8 anos atrás, mais ou menos, isso, eu comecei a perder clientes da minha carteira, né? E eu sempre trabalhei com uma corretora e naquela época o Michel foi tirar o SUSEP e a gente começou a trabalhar para a gente mesmo. E aí teve uma vez que eu falei que eu queria fechar a corretora. Aí ele falou assim, mas por quê? Aí eu falei para ele, não, porque eu não estou conseguindo mais ganhar dinheiro com isso. E eu, com muita resistência, porque ele já queria ir para o ramo de proteção veicular e eu não deixei, meio que bati o pé e acabei passando o meu medo para ele, né? E na época com quem eu trabalhava, me botou maior terror, né? Falou, não, isso é loucura, não paga, aquelas coisas que você já está acostumado a ouvir. E daí ele pegou e falou assim, não, então é a hora de começar. Só que eu tive muita resistência também com a outra empresa, né? Porque eu ouvia muito falar, né? Coisas muito negativas e assim, o que hoje me fez acreditar, né? É o bom nome que a Alamo tem. E eu sempre, quando estou falando com o cliente, tô falando, né, do que a Alamo representa, é uma frase assim que eu não deixo de falar nunca. Ela de fato entrega o que promete. Eu não sei se você vai se recordar, mas a gente teve uma conversa até antes de vocês, de fato, mostrarem o trabalho de vocês oficialmente como Alamo. E você comentou comigo, você falou, Henrique, eu particularmente sou muito preocupada com o meu nome. Eu sou muito preocupada, eu tenho que ter o respaldo. Então, você até me desculpa algumas perguntas, mas é porque eu preciso saber que entrega. Sim, eu tenho uma carteira, né? Então, eu tenho clientes ali que eles nunca me viram pessoalmente. São pessoas que, de fato, confiam naquilo que eu entrego, né? No meu suporte humanizado e personalizado. Então, o fato do Michel estar na empresa que ele estava, e assim, interessante, Henrique, que eu nunca consegui abraçar. Você acredita? Não me pergunte o porquê. Eu nunca consegui, porque eu enxergava assim, cara, eu tenho que estar do lado do meu marido, eu preciso ajudar ele. Eu nunca consegui. Foi algo assim que eu ajudava, mas assim, eu nunca coloquei a cara como eu coloquei na Alamo. Porque, de fato, ela consegue trazer segurança para o cliente. E isso, para mim, é o mais importante, porque se eu não puder brigar pelo meu cliente, se eu não puder ajudar a ser a ponte que nós temos que ser para o cliente, o que adianta? É porque você é o primeiro contato dele, né? Não tem como fugir disso. O cliente, quem está representando? Sou eu. Então, o cliente confia no que eu estou falando. Tem cliente que fala assim, ó, eu só vou, porque assim, já, né, vários clientes eu migrei, e eles falam assim, olha, eu confio em você, eu tô indo porque você tá. Então, eles pegam e vão. Tem um exemplo que eu gosto de falar para as pessoas, que é o seguinte, existe a empresa, existe uma pessoa entre essa empresa e existe o cliente. A maioria, quase que 90%, fecha por conta da pessoa entre a empresa e o cliente.
Até porque você tem que vender seu peixe, você tem que vender ali o produto, a pessoa tem que acreditar em Exatamente. você. Muitas vezes você até fala, ó, qualquer coisa você vai me ligar e eu vou resolver pra você. Isso aí. Então não tem como, ainda mais você, poxa, 25 anos de corretora de seguros. Eu comecei ali, não lembra da Dig Dib Fiorenza? Lembro. Assim, Então, não passei, mas eu conheço. ali na Avenida Brasil, então, comecei ali sendo consultora de seguros. Quer dizer, atendendo os carros que eram fechados na hora e fazendo esse atendimento. Então, assim, eu tenho uma bagagem, né, muito grande. E ali eu comecei a fazer uma carteira, os clientes gostavam do meu atendimento, fui formando uma carteira no particular, paralela ao meu trabalho ali. Eu entregava a minha meta ali e fazia essa carteira. Então, eu tenho uma carteira fidelizada. Então, é que se você estiver no lugar errado, o barco afunda, né? Não tem como E, arriscar isso. E o que era o meu ganha-pão, eu não podia arriscar. e o barco depois começa a afundar, não tem solução mais. Exatamente, Não exatamente. tem solução. Ô, Carla, assim, saindo de empresa, tá? Saindo de Alamo, de outras empresas que você trabalhou, o que que te trouxe para esse segmento de seguro veicular, de proteção veicular? Então, o que me fez, né, a gente sempre é motivado, né? Eu sou cristã, né? Eu e minha família, né? Eu professo Jesus Cristo na minha vida. E assim, o que a palavra de Deus diz é que o que que adianta você amar a Deus e não amar o seu irmão que você está vendo? Então, assim, o propósito maior, né? Quando o Júnior me chamou, engraçado, engraçado não, interessante que quando o Júnior foi, eu falei assim, virei para o Michel e falei assim, e aí? Aí ele, e aí o quê? Eu pago as contas de casa, não posso fazer isso não. Eu falei assim, porque assim, era para ter vindo junto com o Júnior, Uhum. né? E aí ele não meio que, tipo assim, ficou com medo. Eu entendo, né? Ele é o provedor. Então o Michel, assim, ele tem mais sobriedade sobre as coisas do que eu. Eu sou mais intensa, eu me jogo, sabe? Então, assim, lá em casa é um equilíbrio. Ele me equilibra, eu equilibro ele, porque ele também é muito pé no chão. Então, tem hora que eu tenho que fazer umas loucuras para ele pegar, para ele vir, sabe? Então, foi isso que eu fiz. Eu vim e falei: olha, tô indo. E aí tive todo um suporte, né, do Júnior, da Natália. E assim, eu nunca pensei que eu fosse viver isso. Assim, gostar o tanto que eu gosto. Tanto é que tem até esse logo meu, né? O Júnior até falou que ia fazer uma figurinha. Eu tô animada. Porque assim, você vê o seu marido, né, no mesmo ramo, e ele fazendo força, eu falei, cara, a energia que tu gasta aí, a força que tu faz, tu tem noção de onde tu vai chegar aqui? Então, assim, de todas as promessas, de tudo aquilo que Deus já falou na nossa vida, eu falei assim, aqui vai acontecer, porque aí eu não creio mais. Na verdade, de fato, sendo bem sincera, eu nunca, né, de fato, acreditei, né? Porque eu não conseguia. Toda pessoa que eu falava, toda pessoa que eu tentava, falava mal, reclamava, tinha um histórico, tinha uma ferida, sabe? E aí eu não consegui. E aí foi, voltando à sua pergunta, né? Foi o propósito de ajudar pessoas, porque aqui a gente tem como ajudar, né? E assim, eu sou uma pessoa, uma característica muito minha, né? Eu gosto de tudo que eu estou fazendo, se for bom, eu gosto de puxar todo mundo. Então, eu vi que aqui, de fato, tem como crescer. E eu falei, eu quero, essa é a hora. Aí eu vi que vestiu a camisa mesmo, até de laranja, com blazerzinho hoje. Vixe, Muito exatamente. bonito o blazer, inclusive. Obrigada. Esse sentimento de propósito, ele faz muito sentido, né? E talvez seja até por isso que hoje vocês consigam trabalhar em família. Sim, Eu contei pro Michel no último episódio sobre a minha mãe também, né? Minha mãe, a vida inteira a gente sempre trabalhou no segmento, mas ela nunca vendeu nem sequer uma placa, nunca nem indicou, ó, Henrique, chama essa pessoa aí pra fazer a proteção do carro dela, nunca. E hoje minha mãe veste a camisa, conhece tudo sobre o produto, tá fechada com a gente, mas é porque eu acho que aqui tem um propósito. Aqui tem uma entrega de verdade. Aqui, conversando com o Jean ali, com o Júnior, a gente tava falando, cara, que eu consigo vender pro meu parente, consigo vender pro é meu isso aí. vizinho, consigo vender pra pessoa que eu conheça. E eu acho que isso faz a diferença. Toda a diferença. E uma coisa assim, mesmo que como corretora de seguro, eu sempre falei, Henrique, lá atrás, novinha, eu já tô com 50, Tá nova ainda? eu falava assim, eu gosto de dormir à noite. Eu gosto de dormir com a cabeça no travesseiro e ter um sono reparador. Então, assim, quando eu tinha muita resistência em relação a isso,
é por conta disso, né? E na época, né, lá atrás, pô, o que a gente viu de quebra-quebra, as pessoas, né, várias empresas fecharam. Então, assim, você viu o nego apedrejando os escritórios. Então, assim, eu tinha pavor. Eu tinha pavor. E hoje a Alamo me mostrou uma outra realidade, um novo mundo. Porque no seguro, o que que acontece? Se você está devendo, tem crítica, risco não recusado, ou ela coloca um valor lá em cima para que o cliente não feche, ou ela nega. Então, para onde o cliente vai? É onde eu comecei a perder cliente. A carteira só foi Ainda mais no tchum, Brasil, tchum. né? Porque assim, Henrique, se não fechou comigo, vai fechar com quem? Com outro, né? Sim. Que está vendendo proteção veicular. Então, assim, eu tive que abrir a minha mente, né? E aceitar esse novo mundo. E tô adorando. Só que para entrar para esse novo mundo precisa do que você falou, né? De entrega. Precisa de ter uma Exatamente. empresa boa, uma companhia que tem ali estrutura, suporte. E aproveitando, a Alamo tem estrutura? A Alamo Gente, assim, às vezes me faltam palavras, porque eu, de fato, assim, não acreditava que teria. E assim, vindo aqui, né, participando de tudo, vendo, conhecendo mais de perto, eu vejo que é diferenciada na entrega, é diferenciada no suporte, é diferenciada no atendimento ao cliente, porque o cliente, ele precisa se sentir acolhido. As pessoas hoje a gente vive um tempo pós-pandemia que as pessoas precisam de acolhimento. O que a gente passou na pandemia não foi fácil. Então as pessoas precisam sentir que de fato alguém se importa com você. E isso é que me motiva, porque esse é o meu perfil de acolhedora, sabe? E assim, hoje o cliente me procura porque a Carla dá esse suporte, a Carla dá essa assessoria diferenciada. Na verdade, é a palavra que eu uso com meus clientes. Assessoria diferenciada. Então, essa assessoria, esse acompanhamento para ele, eu dou. Tanto é que uma vez eu tive, logo assim no início que eu comecei, eu tive um problema com o cliente, né? E aí do farol, que o cliente viu na internet que o farol custava X, e aí a Alamo estava cobrando outro valor, e eu fiquei nervosa, fiquei irritada. Aí, daqui a pouco, eu expliquei para ele e tal, aí fui, quebrei o pau com o Júnior. Daqui a pouco, é meu jeito, né? Eu sou meia intensa. Aí eu, não, Júnior, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí o Júnior, calma, que não sei o que, vamos resolver. Eu só sei que a Alamo, nesse meu bate-papo com o Júnior, meu bate-boca com o Júnior, né? Que o Michel fica assim, ó, não fica perturbando o Júnior, não, mas eu perturbo. Aí eu peguei, aí eu fui. Quando eu, daqui a pouco o cliente, Carla, então, a Alamo já me ligou, já resolveu, ou seja, estava tudo resolvido enquanto eu estava quebrando o pau com o Júnior. Então, assim, eu nem estou acostumada com isso. Porque eu tô acostumada de lá ter que resolver, porque na seguradora era assim, a gente tem que quebrar o pau. Ia lá, vamos embora, resolve. Brigava com o gestor, entendeu? Que ele que estava ali representando. E aqui eu falei assim, gente. Aí eu sentei e falei, cara, eu tô como quem sonha, sabe? Porque hoje eu tenho como atender o meu cliente, aquele cliente que não pode, aquele cliente que quer ter o carro dos sonhos dele, mas a seguradora não quer ele, né? Ele, tipo assim, hoje eu posso falar assim, ó, compra o carro que você quiser, que a Alamo vai te proteger. E é isso. Esse caso do farol, eu até lembro que o Júnior discutiu ele comigo. A situação ali era muito simples. O associado ele queria que comprasse com o preço do Mercado Livre, porque ele paga Sim, uma sim, cota de participação, né, sim. equivalente à franquia, então ele falou, eu quero essa peça do Mercado Livre. Só que a Alamo, ela não se responsabiliza por peça comprada em mercado paralelo, principalmente no carro dele, que era um carro que tem um valor de mercado Sim, alto. Então, até isso a gente fala, caramba, a Alamo tá brigando para instalar uma um coisa de produto de qualidade. qualidade e o cara. Exatamente, exatamente. Porque sabe como é que é o cliente, né? Tem cliente que é uma benção. Ele quer aquilo que ele quer, mas a gente tem que respeitar os critérios. Se é de fábrica, é de fábrica. E ponto final. Mas isso é bom até para vocês que estão assistindo aí. Eu acredito, Carla, que a gente está voltado agora para um novo segmento após a lei, né, que regulamenta as associações de proteção veicular. A gente tem muitos corretores de seguro olhando para a gente agora nesse momento e ter uma pessoa assim, aqui sentada nessa mesa, com mais de 25 anos de mercado, isso mostra que eles estão perdendo tempo. Exatamente. E assim, eu sempre falo com os meus amigos, né? E graças a Deus,
por conta do nosso trabalho ali junto, tem gente que só está esperando. Eu já falei, gente, eu já me joguei, porque eu sou dessas, eu me jogo, né? Mas tem gente que prefere esperar. Então, quem esperar já tá assim, ó, vamos embora, vamos cadastrar. E assim, você que é corretor de seguro, eu acho que hoje a minha dor, né? A minha dor como foi lá atrás, talvez seja a sua hoje. E você não tem assim essa coragem de abraçar. Mas, como eu falo sempre para os meus clientes, né? Eu mando, quando eu faço uma cotação, eu envio o link e falo, ó, além do selo de reputação, o RA1000 do Reclame Aqui é uma empresa que tem a certificação da ISO 9001 e é uma empresa que, de fato, ela está no topo porque ela entrega aquilo que ela promete. Então, vem para a Alamo, não perca tempo. Essa questão da entrega, muito boa a sua chamada aí. Eu estava conversando com um corretor de seguros que pretende, né, iniciar a trajetória dele com a Alamo. E ele falou, Henrique, reclamação, a gente tem de tudo. Antes de trabalhar nesse segmento, eu tinha uma loja de celular. E aí uma pessoa foi lá e reclamou, falou que a minha loja estava muito quente, sendo que o ar-condicionado estava ligado, mas o Rio de Janeiro estava quase 40 graus. Então, qualquer lugar do Rio de Janeiro que ele fosse, estaria calor. Então, reclamação eu entendo que nem sempre condiz, ou muitas das vezes não tem o que a gente fazer. Sim. O que eu ia fazer na minha loja de celular com calor? Não ia resolver, o ar-condicionado estava ligado, já estava tudo feito para não passar calor, mas no Rio de Janeiro inteiro estava todo mundo sentindo calor. E por que eu estou te dizendo isso? Ele conta na história, né? Porque hoje, quando eu entro lá no Reclame Aqui da Alamo, ou até quando eu vou perguntar para alguém, eu não tenho nenhuma reclamação sobre o atendimento da Alamo, sobre a entrega da Alamo, sobre a pessoa ter precisado de algo e não ter sido atendida, principalmente quando o assunto é indenização. A gente tem reclamação de prestador? Tem e vai ter a vida inteira, porque não depende da gente. Sim. Estava falando com o Júnior de um atendimento mais cedo, eu não sou o cara que dirige o reboque, e o reboque também não é meu. Então eu não consigo controlar isso. A gente dá orientação, a gente tem regras, mas uma coisa ou outra sai mesmo da linha. Sim. A única diferença é que a Alamo sabe que saiu da linha, ela já trata. E assim, Henrique, falando disso, né, você falou a palavra aí, eu lembrei, assim, algo que assim me chamou muita atenção quando a gente conversou, foi a questão de estar no regulamento que se o veículo, ele não passa de 3 meses na oficina, existe essa cláusula, né, no regulamento da Alamo, que se passar dos 90 dias, a Alamo indeniza 100% do veículo, como se a pessoa tivesse um roubo furto. Isso aí eu falei assim, gente, a Alamo é uma mãe. Quem que faz isso hoje? Eu já tive eu já perdi cliente porque o carro ficou 4 meses, 5 meses na oficina. Isso de seguradora. Sem falar da outra empresa. Sabe por que a gente faz isso, Carlos? Sendo bem honesto e transparente com você. Primeiro de tudo que muitas empresas não gostam de falar de regulamento porque tem as entrelinhas. Aqui a gente é ao contrário, a gente mostra porque, cara, se a gente não cobre isso, ó, tá claro, a gente não cobre, tá? Ou se a gente cobre, ó, tá claro também, a gente cobre. A gente é assim, nós trabalhamos assim, com transparência ao máximo. Mas sobre essa questão do veículo num prazo máximo de oficina, é que não faz sentido. Se o carro já passou de 3 meses numa oficina e até agora não foi resolvido, esse carro é basicamente um PT. A pessoa está 3 meses ali sem utilizar o carro dela. Exatamente. Não existe nem carro reserva suficiente para cobrir esse tempo. Então, assim, ela contratou, a gente sabia desse risco desse veículo, a gente vai tratar o caso, a gente vai resolver e ele vai sair feliz. Sim. E aí a gente vai assumir o problema dele, que esse é o nosso trabalho. Então, assim, exatamente. Eu fiquei maravilhada. Eu falei assim, gente, eu olhei assim pro Júnior e falei assim, Júnior, tem noção disso? Isso é um diferencial, assim, muito top. E, assim, eu falo com o maior prazer da tabela FIP, gente, congelada. A tabela FIP, você corretor, gente, mais uma vez, gente, a tabela FIP aqui é congelada na data do contrato, ou seja, não é atualizado quando o cliente tem sinistro. Não. Ele recebe o valor que ele contratou lá atrás. E isso faz toda uma diferença na hora do fechamento. Faz tanto no fechamento quanto também na manutenção dessa carteira, né? Exatamente. Porque o cara que contratou com você e precisou de alguma coisa, ele vai lembrar disso e vai falar, caramba, o melhor produto dela. Eu já tive sinistro, né? Logo depois de 2 meses aqui, eu já tive um sinistro. E aí, o cliente foi roubo, né? O cliente foi indenizado, já fez mais 2 carros comigo. Aí. Esse é o melhor pós. Sim. E assim, a fama da Alamo, né, Henrique?
isso meio que te traz o cliente de bandeja. Porque, gente, eu estou acostumada só a ouvir reclamação do outro lado, né? Da outra. Então, assim, cliente, não, eu já ouvi falar, não, essa empresa, ela realmente está sendo muito falada. E aqui não, é o que eu falo para você. Eu falo, gente, eu gosto de falar daquilo que eu estou vivendo, né? Aqui, de fato, é uma empresa conceituada no mercado e confiável. O próprio Reclame Aqui, vocês já têm um selo, nós já temos o selo por conta disso, de reputação. Então, assim, ela se vende sozinha. Você não precisa fazer força, sabe? Você não gasta energia. Porque E se ele ela fala que tem vai pesquisar, você nome. fala, pesquisa mesmo. Eu amo, eu amo, eu amo. Eu falei isso essa semana com uma consultora minha. Eu falei assim, eu amo quando o cliente falou que vai pesquisar. Eu falei, eu amo, porque ele volta. Michel já botou uma vez o áudio para você ouvir o que o cliente falou? Michel, eu já trabalhei com a ISO, sei o que é para ter e manter a certificação da ISO. Então, eu tenho até em outra proteção mais em conta, mas ela está com muita reclamação no Reclame Aqui e ela não me cobrou taxa de contratação. Mas eu vou fechar com vocês, porque de fato a Alamo é impecável. O cliente falou isso pra gente. Então, assim, é uma satisfação enorme ouvir isso do cliente. Essa entrega, essa garantia, ela vale muito mais do que qualquer outra coisa, né? Exatamente. Então, É o que você assim, falou, dormir. dormir à noite. Eu aprendi com o meu ex-chefe, que eu trabalhei lá atrás, ele falava, eu peguei essa fala dele, eu gosto de dormir à noite, eu Eu também brinquei, gosto. até o Michel tá mais bonito, tá mais novo. Viu? Você consegue ver que ele tá com uma postura melhor. Sim, sim, exatamente, tá mais leve, né? Isso é questão de trabalho. Quando você trabalha com algo que você acredita, que confia, é outro nível. Exatamente. Vejo por mim, pelo A meu gente pai. respira. E assim, o triste também eu ver amigos, né, que estão sofrendo, né, que estão vivendo esse momento difícil na outra e assim, não tem coragem, sabe? Tem medo. Então, Carla, até aproveitar esse momento, já pegando esse gancho, dá uma dica para esses corretores de seguros, para esses consultores de outras proteções que estão parados aí e não estão vendo a mesma oportunidade que você. Então, gente, eu não acreditava, mas quando você se joga e você acredita, tudo acontece. E hoje, de fato, se você for acreditar e confiar, você também vai conseguir. Então, assim, não tenha medo, porque se hoje você entende, né, que você precisa sustentar sua família, se você hoje perceber que você não está conseguindo sair do lugar, vem. O Michel, nós, né, vou colocar assim, nós saímos de algo que nós ganhávamos em 8 anos para 8 meses. Então, assim, a Alamo não é brincadeira. A Alamo, ela é de verdade. Ela, de fato, vai te entregar aquilo que você precisa, a confiança que você precisa que o seu cliente tenha. Vem para a Alamo, não tenha medo. Segura na minha mão que eu seguro na tua. Fala, ainda faça parte da minha equipe, eu vou te ensinar tudo que eu faço. Exatamente, faz parte da minha equipe. É isso aí, cara. Estamos caminhando para a reta final aqui. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Michel, vou fazer para você. Mas, primeiramente, eu quero te agradecer por ter somado aqui com a gente, por ter vindo. É importantíssimo, inclusive, agora nesse mês de março, né? O mês das mulheres. Na verdade, o mês das mulheres são todos, tá, pessoal? Mas Isso aí. é o mês que significa, né? O que seria o de tem vocês sem a lembrança. gente? Com certeza. E ver mulheres igual você, com esse conhecimento, com essa vontade de fazer crescer, fazer acontecer, isso nos anima muito. Henrique, eu tô muito animada. Eu tô muito assim, eu tô muito feliz, sabe? Porque Michel estava estacionado há muito tempo, sabe? E você vê ali algo que, sabe, ele sempre vestiu a camisa. Ele sempre foi, sabe, dedicado. Ele é dedicado, esse é o perfil dele. Então, assim, ver hoje, né, algo que a gente, assim, tava esperando acontecer, nunca aconteceu. Aqui tá acontecendo. E, assim, eu sei que é só o começo da história que a gente vai fazer junto. Porque eu entrei aqui
para fazer história de verdade. E eu vou fazer história. Eu e a minha casa vamos fazer história. Parabéns, parabéns. Ficou bonita Eu acredito muito. esse final. E já aproveita que você falou, tô até emocionado aqui, mas aproveita que você já falou isso de forma tão bonita. E para encerrar, fala pro pessoal o que que a Alamo significa para você. Pessoal, Alamo significa segurança, confiança. Alamo significa credibilidade. Alamo significa confiança. E é isso que a gente precisa hoje. Principalmente você. Então, não tenha medo. Acredita. E só vem. Se joga, como eu me joguei. Carla, maravilhosas suas palavras. Fico mais feliz todos os dias que passam. Sou um cara muito grato a Deus pelas pessoas que Ele coloca na nossa vida. Grato a Deus pela vida de você, do Michel. São pessoas que Amém. chegaram para somar com a gente, Com certeza. entenderam do projeto, viram que não é só mais um projeto, mas sim o projeto, que vocês vão conseguir construir algo para a família, para os filhos, algo que de fato tem solidez e que qualquer coisa que vocês precisarem, vocês vão ter suporte. Te agradecer por estar compartilhando conhecimento com todas essas pessoas que estão nos assistindo. E não posso deixar passar batido, deixar um presente com você. Oba! Presente eu gosto muito. Todas as pessoas que participam Obrigada. desse podcast recebem uma lembrancinha da Alamo. Obrigada. Isso é somente uma lembrança, porque de verdade que vocês fazem todos os dias, isso aí é o que é o nosso presente. Amém. Então, eu fico muito feliz. Obrigado mesmo, tá? É um podcast maravilhoso. Se pudesse continuar, a gente Posso dar mais só uma observação? claro. O nosso filho mais velho, ele nunca acreditou que ele poderia vender, tá? O Luan. E aí ele sempre achou que era da parte do escritório, né? E aí quando eu comecei, que ele viu ali mesmo eu ganhando dinheiro, ele falou assim, eu vou. E o Michel sempre incentivando, e ele sempre assim, não, isso não é para mim, venda não é para mim, venda não é para mim. E ele acreditou. Hoje em dia, eu olho assim para as taxas de contratação dele, eu fico assim, cara, orgulhosa, sabe? Porque assim, ele ganha dinheiro, ele tá fazendo dinheirinho dele, ele vai casar e assim, ele tá muito satisfeito e eu fico mais ainda, porque assim, ele viu, é o tal do exemplo arrasta, sabe? Então ele viu eu fazendo, ele viu eu ganhando dinheiro e ele pegou e acreditou, né? E aí veio todo mundo, então assim, a gente tá muito feliz. Maravilha. E eu tô muito animada. Isso é porque ele falou que não era para venda, imagina se fosse. Exatamente. Pessoal, estamos caminhando para mais um final de podcast. Quero lembrar a todos de se inscrever, ative as notificações para você acompanhar a Alamo, tá? O último podcast com o Michel já está aí para você assistir. Assista, absorva. São pessoas que estão construindo um projeto em família. Vocês acabaram de pegar um depoimento aqui, onde o filho pegou os exemplos do pai e está construindo o seu próprio casamento junto com um trabalho digno, honesto e com muita sinceridade. E deixo aqui também as redes sociais da Carla, do Michel, da Alamo. Siga a Alamo no Instagram, acompanhe, porque tem muita novidade por lá. É ou não é, Carla? É isso aí. Agrade- Vem pra Alamo, você também. Agradecer a todos vocês por mais um episódio e fomos! Beijo. Se o carro deu aquele susto no meio do dia e a cabeça já pensou, acabou minha alegria. Calma, respira, deixa tudo com a gente. A Alamo entra em cena e o problema sai da frente. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Relaxa, o Alamo, você não tá sozinho. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Relaxa, é só ligar que a Alamo já tá a caminho. Relaxa. Relaxa.
aquele susto no meio do dia e a cabeça já pensou, acabou minha alegria. Calma, respira, deixa tudo com a gente. A Alamo entra em cena e o problema sai da frente. Relaxa, a gente se vira e resolve rápido.